Bom dia, pessoal. Aqui fala com vocês é Hilton Santos para mais um bate-papo sinistro, programa do Mundo Corporativo, com a direção do meu amigo Léo Vicente, diretor, Eliane Martins, ali na mesa de som, fotografia, e o Ronald Alves não tá aqui com a gente, mas tá no VAR, tá lá fazendo o VAR, que faz a nossa edição. Ele que é o pilantra que fez o meu Sherlock Holmes da última vez. Vamos ver o que ele vai aprontar dessa vez. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com seguros e sinistros, não faz tempo isso, quase 30 anos. E são vários causos, várias histórias. Como eu falei para vocês da última vez, a ideia hoje aqui era não ter somente eu falando, eu queria trazer amigos. E essa eu aprendi com esse amigo que tá aqui, que eu já vou apresentar. Quem tem amigo não morre pagão. Então é um prazer inenarrável hoje estar aqui com ele. Meu amigo, meu irmão, meu mentor. Foi meu chefe, e eu chamo ele de chefe até hoje. Uma das autoridades em direito dos seguros no país. Meu amigo, professor, ouvidor e autor de livro também, o nosso livro Lei de Seguros Comentada, Márcio Malfatti. Márcio, prazer estar com você hoje aqui. Hilton, meu amigo, prazer todo meu. Eu acho que é difícil transformar em palavras a relação que a gente tem desde 2003, quando juntos começamos a trabalhar na saudosa Liberty Seguros. Saudosa Liberty. Desde então a amizade só cresceu, né? Hiatos aí de transformação, onde você foi buscar carreira solo, desenvolveu uma carreira sólida, mas nunca perdemos o contato, nunca, e acima de tudo, nunca perdemos a amizade. Embora torcedores de times distintos, a gente sempre teve um carinho gigante um pelo outro e admiração recíproca. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse seu novo momento, né? Um momento de carreira aí, de novidade, mas dentro daquilo que você domina e fazendo uma coisa sensacional nesse país, que é a educação, a cultura, levar conhecimento para o público de algo que para nós é tão caro, algo que para nós nos deu o nosso sustento, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente saiu das escolas públicas que nós estudamos, desde quando nós jogamos na várzea, completaram o nosso currículo nos colocando para negar sinistro. A brincadeira do negar sinistro é sempre muito jocosa no mundo securitário, porque, na verdade, ninguém nega sinistro, né, Hilton? A gente regula sinistro. Exatamente isso, Márcio. E obrigado pela deixa. Foi isso que eu tentei trazer no primeiro programa aqui para vocês. O que é esse tal de sinistro? Se isso é tão ruim, tão feio mesmo. E hoje, com o Márcio aqui, a ideia é a gente fazer esse bate-papo mesmo, porque o bate-papo sinistro quer fazer isso, ele quer desmistificar, quer trazer para vocês. E a hora do sinistro é uma hora importante, é uma hora que a pessoa que sofre o sinistro tem um problema na mão. Então ela precisa de amparo, ela precisa de apoio. E nós que fazemos a regulação do sinistro somos os heróis que vamos chegar ali. Mas antes de ser tudo isso, antes que eu tome o meu puxão de orelha, eu preciso lembrar que uma das minhas profissões mais importantes não está no currículo, que é ser pai da Catarina. Beijo, Catarina. Papai te ama, Catarina de 10 anos. E essa profissão de ser pai, meu amigo Márcio é pai também, a gente protege pessoas. Então, protegendo pessoas, você aprende como é importante a proteção e como é importante o que essa área de sinistros faz. Então, hoje aqui com o Márcio, a gente vai desenvolver um pouco disso. Hoje o tema, não diria espinhoso, mas é um tema divertido. A gente quer falar da nova lei de seguros. Acho que um ponto bacana, antes da gente ingressar, esse cuidado que o Wilton prega, que para nós do dia a dia do seguro, um sinistro é mais um sinistro. Mas o sinistro para aquele segurado, para aquele terceiro, Exatamente. é o sinistro dele. É a vida dele. É o bem da material que ele perdeu, é o bem de pessoas amadas que ele perdeu. É um momento delicado, é um momento nervoso. Então, aquele regulador de sinistro que sabe ser acolhedor, trabalha com foco, verifica todas as situações necessárias, ele precisa entender que do outro lado tem alguém que invariavelmente não entende aquela prática, está no momento, talvez o pior momento da vida dele, lidando com situações que ele não domina. Então, nós, como reguladores, nós como securitários, nós como prestando essa garantia, temos que ter todo o cuidado para ser rápido, eficiente
e saber dar àquele consumidor a exatidão daquilo que ele contratou. Essa é a beleza de quem regula sinistro. Então, eu já começaria te perguntando, dos casos que já passaram na tua mão, tem algum caso ou alguns casos que você acha que são mais interessantes, que são mais divertidos nessa tua jornada de mais de 3 décadas regulando sinistros também? Olha, nós que trabalhamos na área de sinistro, né, de sinistro dentro do contrato de seguro, você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Não repete, não deixa de ter novidades. A cada momento você tem algo em que o ser humano cria, né? E essa criação do ser humano, ela é inesgotável. Ainda bem, porque senão a IA dominaria a gente. Vai dominar em alguns pontos, mas naqueles em que a gente é o protagonista, ela não vai, por enquanto, entrar. Eu ainda uso até hoje a tua frase, a máquina jamais vencerá o homem, eu espero. Mas você sabe, quando eu dizia isso, a máquina era pior, elas estão ficando melhores. Né? Então a gente precisa trabalhar muito isso. E talvez isso seja algo importante, não só para a turma que quer ser regulador de sinistro, quer aprender sinistro, mas para todos os jovens que nos assistem. Leiam, leiam. As pessoas não leem mais, leiam. Essa leitura te dá um bálsamo no cérebro contra essa avalanche de tsunamis de informação das redes sociais. As crianças não param mais para pensar, para ler. É importante ler, é importante aprender, é importante entender da onde nasceu aquilo tudo. E no seguro tem uma situação muito interessante. Um grande amigo nosso, que também foi nosso par, o Sérgio Tomelin, numa abertura de um podcast também, ou de um vídeo lá que fizeram, de uma associação, o Tomelin diz assim: ninguém acorda de manhã e pergunta o que você vai ser e a criança responde, regulador de sinistro. Perfeito. Todo mundo fala que quer ser médico, engenheiro, advogado. Mas regulador de sinistro ninguém nunca vai falar. É algo que nasce, algo que cresce com você, algo que você aprende. É algo como nós, eu e o Hilton, temos uma história parecida, nós fomos acolhidos numa seguradora. Sim. Dali para frente, se deu certo ou não, aí é problema de cada um, é envolvimento de cada um, é desejar algo maior ou não. E às vezes ficam as lições, né? Nós trabalhamos com pessoas que a gente dizia, olha, você poderia ser tal coisa. E ela dizia, mas quem falou que eu quero ser tal coisa? Então, essa percepção do líder também, seja no seguro ou fora dele, ela é necessária. Nem sempre a pessoa quer fazer aquilo. Mas agora eu queria entrar um pouco, Márcio, na nova velha lei de seguros. Queria primeiro te parabenizar pelo livro, Lei de Seguros Comentada. O livro está excelente, pessoal. Para mim, que sou da área de sinistros, o capítulo de sinistros é o que eu mais gostei, eu já li várias vezes, fiz comentários, já mandei coisa pro Márcio, ele sabe disso, ele me conhece. Então eu encorajo todos a lerem o livro da editora Roncarate. O livro está excelente. Mas aí eu queria começar, Márcio, perguntando da onde veio a ambição tua e dos teus sócios, o Adilson, a Thaís, de escrever esse livro? Porque foi um livro trabalhoso, eu imagino. Vocês estão falando de toda a lei de seguros. Então eu queria que você me contasse um pouco da história desse livro. Isso aqui é fruto de quase 6 meses de trabalho diário matinal. Adilson foi o protagonista aí do livro a chamar os outros dois e dizer, vamos fazer porque vai dar certo. E nós vamos arrumar um jeito de fazer. E a proposta foi, todas as manhãs, das 8 às 11, nós nos isolávamos, no online mesmo, e debatíamos ponto a ponto, tema a tema, texto a texto, tá bom, não tá bom. Autor estrangeiro falou isso, autor nacional falou aquilo. A gente foi num monte de lugares, essa discussão é essa. E a riqueza dessas manhãs é que era extraordinário. Eu imagino, porque são 3 autores. Tinha concordância todo o tempo? Não, mas assim, concordância todo o tempo não, mas a gente sempre chegava a uma solução definitiva. Brincadeiras à parte, o primeiro livro do Código Civil, do capítulo de seguro, que é escrito pelo Ernesto Urinic, saudoso Flávio Queiroz, e o Ayrton Pimentel, que é o fundador, um dos fundadores do nosso escritório, que dá nome ao nosso escritório, ele tem uma nota de divergência, pelo menos na primeira edição tinha, uma nota de divergência do Flávio Queiroz sobre a ação direta no seguro de RC. Os autores, Ayrton e Ernesto, diziam que era possível e ele não. Então a brincadeira entre nós toda manhã é, olha, se continuar com essa tese, ele vai ter a nota de divergência. Brincadeiras à parte,
Você imagina passar por uma lei de 130 e tantos artigos com seus inúmeros parágrafos e incisos, com situações que não são novas, mas não tinha regramento, com situações que são novas. Então, você pegar 3 pessoas, é verdade que as 3 nascidas no mesmo seguro, vamos dizer, mas com visões às vezes antagônicas. Então, nós tivemos discussões fantásticas, né? Quando essa lei nasceu em 2000, ou o projeto de lei nasceu em 2004, Adilson e eu brigamos uma tarde inteira se você podia contratar subseguro no valor de novo. E o Adilson dizia, não pode. Eu dizia, pode. E ele dizia, Márcio, qual é a lógica de você contratar seguro de novo e fazer sobresseguro? Ou subseguro? Dizia, Adilson, é uma questão matemática. Se eu quero um valor de novo, mas com redução, qual é o problema? E ele dizia, mas não tem lógica, se é valor de novo. Dizia, não é lógica, mas não tem vedação. E aí ficava essa briga eterna. Essa lei aqui diz que não pode fazer isso. A lei é taxativa. A lei é taxativa. Aí o Adilson viu, falou, eu não tinha razão. Eu falei, não, você não tinha razão. Tanto você não tinha que a lei precisou criar uma regra que não pode fazer. Então, essas brincadeiras é que nos tornavam as manhãs proveitosas, eram verdadeiras aulas entre nós, porque cada um contribuía com a sua ideia. E a coisa de você tentar fazer algo de boa-fé intelectual, olhando para aquela lei, olhando para a jurisprudência, olhando para o passado brasileiro, olhando para o passado, porque essa lei tem um passado estrangeiro enorme aqui. Tem Itália, tem essa doloso culposo no aviso é lei italiana. Se eu não me engano, o artigo é 1915. O artigo 86 nosso é cópia do 56 da Argentina. Isso é cópia no bom sentido, não é cópia no mau sentido, não. É trazer ideias para. Ele foi beber naquela fonte, né? A fonte que ele sempre bebeu, que é a fonte estrangeira, que ele sempre buscou. Então, assim, é importante trazer essas coisas, mas o mais importante, já que elas estão aqui, legislação posta, por que não aprender de onde foi tirada essas fontes? Por que não aprender com essas ideias? Então, essa é uma torre. Então, aqui tem muito do que a gente passou aí pela vida e tentou interpretar a lei, de novo, na melhor forma possível, né? Sem viés, sem lado. Então, assim, tem muita crítica aqui também, né? A lei, a gente tem críticas, inclusive, dizendo que os artigos, tem artigo aqui, não tá bacana. Então, sim, a gente pode aí explorar, mas tem elogios à lei, tem coisas positivas que a lei trouxe e há coisas que realmente talvez mereçam uma mudança em breve. Não, maravilha, mas segura aí que eu já vou voltar nisso daí, principalmente 86, que é o artigo que fala de sinistros. Como é o bate-papo sinistro, eu vou sempre puxar a sardinha e a brasa pro meu ramo, que é o sinistro, nós vamos falar. Mas antes, deixa eu só fazer um merchan, porque depois esse vídeo vai subir no meu Instagram lá, pessoal. Que é Hilton Gomes 12, @Hilton Gomes 12, Instagram. E no meu LinkedIn também, vocês podem ver. Hilton-Gomes-12-Santos. Me acompanhem lá, porque todas essas novidades vão subir lá, tá? Mas voltando aqui, Márcio, voltando no 86. O capítulo de sinistros, como eu falei, está muito rico. Eu queria entender para quem que vocês escreveram esse capítulo. Vocês estavam pensando em quem? No regulador de sinistros? Vocês estavam pensando no segurado? Na seguradora? Porque eu entendi, bebeu nas fontes todas, vocês foram e o livro está muito rico. Eu li o livro inteiro já. Eu tenho comentários também. Mas eu queria entender onde vocês foram... Para quem que vocês estavam pensando quando vocês escreveram toda essa lógica do capítulo de sinistros? Eu tenho dúvida se a gente estava pensando em alguma coisa, porque se a gente estivesse pensando, a gente não fazia. Isso aqui é igual maratona. Eu vi aquele médico, como é que ele chamava? Que fazia o Fantástico. Drauzio Varela. Drauzio Varela. O Drauzio Varela disse que ele não aquecia para correr maratona ou qualquer longa distância. Porque se ele aquecesse, ele parava para pensar e ele não fazia. Eu acho que isso aqui foi meio Drauzio Varela. A gente não parou para pensar, a gente fez. Mas a ideia é que fosse de uma forma redacional e de ideias que gerasse uma didática, não só... E é evidente que quem vai ler isso aqui, a maioria, nossos colegas advogados, né? Mas que fosse uma didática capaz de levar ao público, em geral, que é ator neste mercado, para que ele pudesse entender aquela situação. Desde o segurado,
passando pelo corretor, passando pelo estipulante, passando pelas equipes internas, porque as equipes internas são multidisciplinares, você não fala só para advogado, né? E acho que esse é o ponto, Márcio, era isso que eu queria parabenizar vocês, porque geralmente você fala em lei, tudo isso, livro jurídico, e você pensa em advogado, só advogado lendo, mas essa lei está mexendo com o mercado inteiro. Claro. Então tem muita gente interessada. As equipes internas estão muito interessadas, e você lembrou bem, é uma equipe multidisciplinar. Eu, na última seguradora que eu trabalhei, eu tinha um monte de agrônomos que, Hilton, eu quero entender o que essa lei vai mudar na minha vida. E eu acho que vocês foram felizes nisso, por isso que eu queria entender como é que foi essa construção. Essa era a tentativa, porque o sinistro no Código Civil não possui uma regra de temporalidade para entrega do bem da vida, seja a negativa, seja o pagamento. O que existia era uma norma do órgão fiscalizador te impondo correção monetária e juros pelo não pagamento no prazo de 30 dias. E muitas vezes era um nada. A depender de quem estava do outro lado, era um nada. Então, as regulações e liquidações de sinistro se arrastavam indevidamente. A lei, copiando a lei argentina, que, se eu não me engano, é de 67 ou 68, que traz essa regra de você ter que promover a negativa ao pagamento em 30 dias, e o pagamento eu não fui muito verdadeiro, porque você regula em 30 e paga em mais 30, É isso. mas vamos lá, vai. Ele traz uma regra que é positiva para o consumidor. Ó, segurador, feito o aviso, recebido os documentos, né? Tem esse binômio, porque tem muita gente dizendo, faz o aviso, abriu o prazo. Não, fez o aviso, recebeu os documentos mínimos necessários para a regulação do sinistro, que está lá nas condições gerais, abre o prazo do 86. Então segura aí, Márcio, isso é importante, porque eu já ouvi muita gente falando, agora acabou tudo, o mundo acabou, do aviso já tenho 30 dias, então não é nada disso. Não, e aí é que a gente tentou colocar no livro e é que a gente tentou colocar em todas as palestras do ano passado e deste ano, desde o semestre passado, todo mundo que nos convida, todo mundo que nos chama carinhosamente para bater um papo, a gente tem dito, olha, o prazo é de 30 dias? Mas como é que ele funciona? Você faz o aviso de sinistro, você é segurado, você é terceiro, você é beneficiário, que a lei fala de beneficiário, depois a gente conta um pouco dessa história do beneficiário, você faz o aviso e junta os documentos que estão nas condições gerais como mínimos necessários para a regulação daquele sinistro. E por que eu estou insistindo nisso? Algumas seguradoras tomaram uma forma de colocar muitos documentos e a dizer que só abre o prazo quando entregar todos os documentos. Eu respeito a opinião, mas eu com ela não concordo. Eu entendo que a relação de documentos necessários, uma vez enviada ao segurador junto com o aviso, o mínimo necessário para a regulação está aberta. Então, num exemplo qualquer, aviso 10 documentos, em 4 documentos eu regulo, a hora que eu entreguei esses 4 documentos, abriu o prazo de 30 dias. Aberto o prazo de 30 dias, o segurador que está exercendo a sua atividade vai começar a fazer a sua análise. Chegou num determinado momento, ele precisa ou de um novo documento, que pode estar naquela relação e que no princípio não era necessário, ou um documento fora dessa relação, que aí está na regra da suspensão por pedido de documento justificável. Uma vez abaixo de 500 mil, 2 vezes acima de 500 mil, e neste momento que você pede o documento ou que você vai produzir uma prova, esse prazo de 30 dias é suspenso. Então peraí, então esse prazo suspende quando você faz aquilo ali. Suspende. Tá. Você não quer me dar aquele exemplo que você me ensinou, não, do suspende e o interrompe? Eu aprendi com ele. A gente inventa essas histórias para tentar gravar em sala de aula, que era o seguinte, a piada, a brincadeira ou a forma de motivar a classe a prestar atenção era que, você imagina a corda de aço do Pão de Açúcar, para a gente agradar nossos amigos cariocas, né? Então, quando você pega o bondinho do Pão de Açúcar e ele para no meio da travessia, por falta de energia ou qualquer coisa que o valha, ele fica ali parado. Então, a piada é que ele está suspenso ali no ar. Quando liga novamente a energia elétrica, ele continua da onde ele parou. Então, a ideia de um prazo suspenso é o período que ele percorreu
não volta. Não volta. Você suspende, você fica parado ali olhando a Baía da Guanabara, se eu não errei geograficamente, e quando volta a ter energia elétrica, ele só percorre o restante do prazo. No interromper, a piada era que o fio rompe, de interrompe. Óbvio, caiu, voltou. Então, se ninguém morreu nem nada, você tem que voltar naquele prazo e o prazo se dá por completo. A lei brasileira optou, neste aspecto, por suspensão. Então, se você regulou um sinistro por 10 dias, aviso feito, documento entregue, no 10º dia você diz, segurado, precisamos de uma perícia. Por exemplo. Ao determinar essa perícia, segurado, comunicado, não é o corretor, é o segurado. Segurado, comunicado. Ao fazer essa comunicação de perícia, o prazo da regulação que estava em 10 dias está suspenso. Ah, Márcia, a perícia é extremamente técnica, complexa, distante, vai para outro... Não tem problema. Ó, só para levar a máquina daqui para a Europa demora os 30 dias. Está suspenso no 10º dia, não está correndo esse prazo. Não vai correr nada, né? Não está correndo esse prazo. E veja, quando a gente fala não está correndo esse prazo, isso tem que ser informado às partes, de comum acordo produzir essa prova. O segurado, se quiser, participa, porque o 82 hoje dá a ele toda a possibilidade de participação na regulação de sinistro. Já deveria ser assim no passado, mas não tinha normatização. Cada um fazia da forma que queria. E tem que ser um de mão dupla. O princípio da colaboração entre as partes é fundamental no sinistro. Já era no passado e é agora, com esse regramento legislativo que a gente tem de marcas. Quer dizer, você tem aviso, entrega de documento, regulação correndo, prova a ser produzida. Vai para lá. Ah, vai demorar 4 meses porque é uma prova complexa. Não tem problema. Segurado sabe, seguradora sabe. Ah, mas já está demorando 8. Tem fundamento? Sim, se tem fundamento, não tem problema. A outra forma de produzir essa prova, não. Então tem que aguardar. Tem que aguardar. Isso está parado. Estava parado no 10º dia. O bondinho lá está parado no 10º dia. Volta o laudo. Quando voltou esse laudo, abre os 20 restantes. E é aí que você pode, naqueles superiores a 500, ter ou não alguma outra suspensão. Veja que é interessante. Essa suspensão de 1 ou 2 vezes é fundamentada em documentação que não existia. Mas ela pode, ao longo do processo, se interromper por questões daquele próprio negócio. Veja que essa perícia que a gente acabou de falar nunca foi um fato novo, nunca foi um documento. Não. Concorda? Então, essa suspensão, que a lei trata de 1 ou 2 vezes, é para documentos não ali previstos justificados. A lei fala em justificados, que é para evitar pedir a certidão de nascimento da minha tataravó na regulação do lucro cessante. Se não é justificado, não para o processo. Segurador, cuidado. Toda a comunicação tem que estar evidenciada, porque é ela que vai demonstrar as suspensões e as retomadas de prazo. Então, Márcio, deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Se eu estou entendendo bem, porque quando surgiu a lei, e especialmente agora no momento final, quando ela entrou em dezembro de 25, que ela entrou em vigor, muita gente falou, nossa, o mercado agora vai virar do avesso, essa lei vai mudar tudo, vai ser difícil vender seguro, vai ser difícil para as seguradoras. Mas com a tua explicação aqui, eu estou entendendo que ela está trazendo marcos temporais. Então, o que você acha? Você acha que a lei mudou tudo mesmo ou ela está trazendo só mais regramento? Na verdade, assim, o Adilson Campoy tem frases incríveis. E uma delas é... Toda vez que alguém perguntava isso para ele, ele dizia: uma coisa é o que a gente interpretou, o que outros... Tá cheio. Aliás, a lei trouxe uma coisa muito positiva para o Brasil. O Brasil nunca tinha produção literária de seguro nenhuma. Verdade. O que está saindo de livro agora... Na nossa época de garoto, a gente tinha que ir na Argentina para comprar do... E olhe lá o que a gente, né? El Sinistro, do Rubens Stiglitz, o Isaac Alperin, a gente não tinha acesso à Europa, muitos escreveram. Então, assim, é válido. Então, dizia, mas o autor tal escreveu tal coisa, em antagonismo ao que vocês escreveram. E o Adilson usa as frases que toda lei nova passará pelos olhares da doutrina e pelos temperos da jurisprudência. Quer dizer, nós ainda vamos experimentar um monte de situações igualzinho foi no Código Civil, né? Se nós que somos daquela época, o Código Civil veio e falou, ó, 2 anos do suicídio não tem pagamento. Não tem pagamento. Então, demorou 15 anos para o STJ dizer que era isso mesmo. Sim. Então, quer dizer, a gente escreve coisas aqui achando que são favas contadas, e às vezes não é por esses temperos de jurisprudência. Agora, o que eu posso dizer para vocês, 6 meses de lei vigente,
que talvez o que mais apareceu de novidade aí é justamente a história do 30 dias. Mas aí, se é por desconhecimento, se é por tentativa de utilização de má fé intelectual, todo mundo diz: opa, passou os 30 dias, você tem que me pagar. Mas onde passou os 30 dias? Está suspenso. Você recebeu informação. Então, é algo que nós estamos experimentando no mercado, que a lei trouxe. Quer dizer, aquela visão de que no 30º dia eu tinha correção monetária e juros, aqui você tem, na regulação, a impossibilidade, em tese, de não fazer a negativa ou de ter que honrar o pagamento, em mais 30 dias, a liquidação do sinistro. Não feita a liquidação, você tem correção monetária e juros e mais 2% de multa. Então, é uma mudança. E os segurados, de novo, por não conhecer, por interpretação equivocada ou por interpretação maliciosa, que a gente nunca vai descobrir o que é, então, estão forçando essa situação dos 30 dias. Então, as seguradoras têm que tomar muito cuidado nas suas comunicações para que esse prazo não se vai. Por que eu estou dizendo em tese? Porque os próprios argentinos, já com mais de 50 anos Sim, eles têm 50 anos de lei. Ainda discutem se, por exemplo, um seguro não coberto, não coberto, mas um seguro de uma garantia jamais contratada. Imagine o desmoronamento. Perfeito. E a apólice do segurado garante alagamento. Por algum motivo que você não me pergunte qual, só para não estragar o exemplo, passa os 30 dias. E a seguradora não se manifesta. Não se Você manifesta. está falando daquele prazo inicial que a seguradora tem que dar uma resposta. Imagina que ele entregou o aviso e entregou os documentos. O prazo abriu. O prazo, por algum motivo de 30 dias, não respondeu. Aconteceu uma falha interna. Ok. Aquele segurado nunca teve um interesse legítimo garantido por um contrato de seguro para alagamento. Ele tinha só para desmoronamento. Não houve desmoronamento, houve alagamento. Em 30 dias, alguém esqueceu. Vamos imaginar que foi lá na lei da Argentina, porque em 68 não tinha sistema, era no papel, aí dá para não estragar meu exemplo. Tá bom. O cara não fez. Nasceu um direito para aquele que jamais teve direito. Essa frase é do Adilson também, meio dilmística, mas é do Adilson também. A falta de exercício de um direito não pode fazer nascer direito para quem jamais teve direito. Claro, ele nunca contratou alagamento. Então, precisa temperar essa norma para dizer, ó, vem cá. Agora, imagine, clássico, vai. Uma batidinha de automóvel. Né? Aí tá borracho, 30 dias não paga, não se manifesta. Vai ser difícil dizer que havia uma excludente, que, ainda mais numa lei nova, Claro. num mercado Ninguém quer correr esse risco. com normas consumeristas existentes no nosso país, com viés consumerista no judiciário. Você não vai dar uma chance dessa. Você tem que produzir. E aí acho que talvez venha uma discussão que a gente precisa ter, que é como é que se dá essa carta de negativa hoje? Esse ponto é importante também, Márcio. Porque a negativa é outra mudança que veio com a lei, né? A lei agora fala que você tem que trazer todos os elementos da negativa. Eu acho que isso é uma mudança. Como é que você vê isso daí? Então, acho que esse microsistema de regulação de sinistro dentro do sistema da lei é muito bem feitinho. Assim, você pode ter gente que diz, eu não gosto, mas se você imaginar toda a sequência lógica do sinistro aí do 66 em diante, até o 88, muito bem pensada nesse sentido. É cópia de algumas partes, mas assim, meu filho, o que é bom tem que copiar mesmo. Sim. Né? Aliás, no passado, quem copiava alguém era a forma de homenagear o copiado, né? Não estamos falando de plágio, estamos falando de cópia. Plágio. Quando você copia alguma coisa, você cita a fonte, né? A norma diz, no 82, se o cara quiser, ele participa. Quando você faz a negativa, você tem que dar todos os elementos que te levaram àquela conclusão, expressa, explícita e baseado nas informações. E você, como segurador, deve negar tudo aquilo que você obteve na regulação de sinistro. É para acabar com a negativa surpresa. É para acabar com a negativa sabonete. Né? Para quem não é do ramo, a brincadeira. Explica a negativa sabonete aí para nós. A brincadeira sabonete. A negativa sabonete é aquela que não responde nada.
Diz, olha, detectamos irregularidades que nos obrigam à indenização. Acabou. Essa não dá mais. Morreu em dezembro de 25. Então, quando você tem 1, 2, 3, 4 pontos de sustentação da sua negativa, você deve expô-las e justificá-las. Eu tenho visto ainda negativas saindo com nada de informação ou com apenas uma informação. Quem vai ter problema? O jurídico da companhia. Porque a lei também, prevendo a situação, diz, aquilo que você não explicitar na negativa, você não usa no judiciário. Na defesa, né? Na defesa da ação, né? Eu estou falando do judiciário, mas você pode estender o seguinte, imagina uma negativa com um ponto, aí o cidadão, utilizando as multiportas para resolução de conflito, vai no PROCON. Claro. Que a lei não diz que você pode usar, você diz que você não pode usar. Diz que você não pode usar, não é isso? É isso. Por quê? Porque a ideia é evitar surpresa. Então... Mas nesse ponto, você está entendendo, é importante isso, então, né, Márcio? Eu acho importante. Transparência. Transparência. Ela preza pelo princípio da transparência, evita surpresa. A própria lei. Acho que até no teu papel de ouvidor, você numa ouvidoria recebendo uma dessa. Claro. Veja, a própria lei determina o que não é necessário ser posto. Confidencial, protegido por lei de sigilo. Claro. E que possa prejudicar terceiros. Né? Então, tem uma piada interna aí das seguradoras que você está regulando o sinistro de vida, aparece um documento que você descobre que filho não é filho. Tá. Você não vai colocar isso na negativa, mesmo que ela for necessária. Você está protegido. Mas isso a lei te protege. A própria lei te protege. Agora, nós precisamos, como mercado, encontrar o equilíbrio dessas informações. Porque sempre que a gente fala disso, alguém diz, mas peraí, eu vou dizer que o cara fraudou? E aí vem outro peraí do outro lado que é, mas de que fraude estamos falando? Mas ele falou que usava o perfil de garagem e não tem garagem. Né? Basta dizer, o senhor declarou, a sua declaração pré-contratual não guarda relação fática. Fática com a... Qual é? O senhor não possuía garagem, declarou com garagem, isso fere até... O senhor declarou isso... Então, assim, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Por quê? Quando você está protegido pela própria lei, você não vai falar. Mas eu estou entendendo bem, Márcio, e acho que hoje você está me ajudando a desmistificar, e era o que esse programa se preza, ele quer desmistificar a regulação de sinistros. Não é que a lei nova mudou tudo também. A lei nova trouxe, eu acho que ela está preservando alguns princípios como o da transparência que você acabou de falar, como o da celeridade. Então, para quem trabalha direitinho, a lei nova muda tanto assim? Eu fiz uma brincadeira numa seguradora que eu falei que às vezes eu vejo questões da lei que me parece museu de grandes novidades. Museu de grandes novidades, adorei. Alguém vinha e dizia o seguinte, olha, eu quero cópia da regulação de sinistro. A frase clássica era, documento interno da seguradora que eu não compartilho. O documento é meu, eu que paguei por ele. Só lhe dou isso em juízo. Bom, aí você obriga a movimentar a máquina judicial, você obriga uma produção antecipada de prova, você obriga a exibição de documentos, você obriga uma série de coisas em que, a rigor, você poderia fornecer. Lá está dizendo que o cano rompeu, que a calha estava suja, que a empresa, que a máquina não quebrou, que a máquina pegou fogo, que a máquina pegou fogo e não quebrou. Você que trabalhou em grandes riscos, muito, nós trabalhamos lá você que pegou uma fase aí de grandes riscos, quantos segurados seus foram junto fazer a perícia? Claro, ele faz questão de estar lá. É 82. Ele já o fazia. Esse participar da regulação na lei antiga, decisão, e eu cheguei a dizer que era decisão de cada seguradora, era decisão de cada gestor. Porque o gestor do sinistro era o Wilton, dizia, não, pode ir lá, vamos fazer a perícia junto. Claro, urbanidade, princípio de colaboração. Claro. Não, ir lá para, né, deixa eu ver se tem aqui um foco de incêndio com gasolina, deixa eu cuspir em cima, jogar uma terra para ver se o cara não vê. Não é isso, né? Tirando as mazelas. Né? Sim. Mas assim, você permitia. Então essa decisão era do diretor, gerente, sei lá que cargo tinha o cara do sinistro. A mesma coisa adiantamento de indenização. Nossa, quantos adiantamentos de indenização você pagou? Nossa, esse é fantástico, Marco, porque, por exemplo, na seguradora que eu trabalhava, a gente tinha como SLA, KPI. Então a gente se destacava para fazer adiantamento. Agora a lei nova chega e fala que você tem que fazer o adiantamento. Mas por quê? Porque aquela empresa, aqueles gestores
um dia decidiram, por cultura externa, por cultura interna, por aprendizado doloroso, não importa. Eles determinaram que naquela empresa você fazia adiantamento de sinistro. Isso não tinha norma de órgão fiscalizador. Não. Não tinha lei que obrigasse. Agora tem uma lei. Quer dizer, você regra. O sinistro está regulado. O sinistro está apurado parcialmente. Pague o parcial. Não, e faz todo sentido para mim. Bom, faz porque, como você lembrou bem, eu já o fazia quando eu atuava na última seguradora. Porque lembra que a gente falou aqui no começo, o que é o sinistro para a pessoa? O sinistro é a dor daquela pessoa. Então imagina aquele empresário que tem a produção dele parada, precisando continuar a produzir. O adiantamento é essencial para esse cara. E a seguradora, às vezes, não tinha essa extensão antes da lei. Algumas seguradoras. O particular tem que fazer aquilo que a lei obriga. Quando ela não obriga, você não é obrigado a fazer, que é diferente do Estado. Perfeito. Adiantar ou não adiantar, não tinha lei. Portanto, vira bel prazer. Se você sair daquela seguradora que fazia isso e vai para uma nova, e diz, vamos pagar adiantamento, e não é a cultura, eles falam, Wilton, você tá maluco? Qual que era a frase? Mas na anterior eu fazia. Sei, você tá na nova. Agora você não tá mais na anterior. Isso, para não ter esse tipo de coisa, você vai, então, para a norma. Quer dizer, a norma está dizendo, olha, apurou, tá regular, já tem liquidação parcial, constitui, paga e acabou. Então, assim, muitas coisas aqui da lei estão baseadas no que a gente experimentou de jurisprudência, o que a gente aprendeu internamente, tudo aquilo que você carrega no seu DNA pela velhice. Claro. Que chama experiência. Eu acho que tem coisas nessa lei importantes nesse sentido, de regrar algo que era de relação operacional interna. Mas se um dia você acordasse de mau humor, o que não era incomum atualmente, porque o seu time não anda tão bem, já tinha que chegar, né? você retiraria. Eu sofri a escola inteira sem ver um título. Não, tudo bem. Só porque ele é palmeirense, ele tá hoje numa forma, mas tudo bem. O meu São Paulo ressurgirá como Fênix das cinzas. Brincadeiras à parte, a gente não pode viver de bom humor, Claro. ou de mau humor. A gente não pode viver de... Né? Não vem escrito na sua pólice que você tem pagamento de adiantamento ou não. Esse é o tipo da coisa que precisa estar na lei. Não, A lei precisa regrar. Se ela tá boa, se ela não tá boa, a sociedade que se junte e mude o que não tá bom. É isso que a gente tem que fazer. Ela tem o caminho, né? Ela que use o caminho legal para isso. E acho bacana, por exemplo, aqui, nós já estamos há 6 meses da lei e não houve circular nenhuma nova. Não tem nada. Alguém pode dizer, não, isso não é uma crítica. Isso é um elogio. Inclusive, no período de vacância, houve declarações da própria superintendência, hoje na pessoa do Alessandro Draviano, que é um cara genial, dizendo, a intervenção vai ser mínima e pautada no que sempre tem que ser pautado no direito administrativo, ou seja, intervenção mínima com obediência à lei. Não imagine que a SUSEP vai mudar algo que a gente achou que não está bacana na lei. Acho que esse é um posicionamento interessante. O mercado não parou, as vendas continuam, os ajustes necessários foram feitos, aparecerão inúmeros ajustes que a gente não fez porque não conhecia. Muita coisa vem pela frente. E vem também pela frente o brilhantismo da mente humana criadora que vai aproveitar coisas aqui para criar coisas ainda melhores para os consumidores. É isso. Isso aqui é uma grande oportunidade. A lei é uma grande oportunidade. Eu estou feliz que o Brasil tem uma lei de seguros hoje. Eu acho que o Brasil precisava ter uma lei de seguros. E como você falou, tanto de produção que está acontecendo, tanto de debate, discussões como essa, isso é essencial, isso é maravilhoso. Mas eu queria voltar num ponto, quando você falou lá dos relatórios, de distribuir os relatórios, porque a seguradora tinha aquilo, o relatório é meu, eu não dou. Por que você acha que isso acontecia? Você acha que os reguladores não estavam tão preparados nesses relatórios? Eles precisaram melhorar a escrita desses relatórios? Algum cuidado que eles têm que ter? Olha, vamos lá. Tudo que é feito entre 4 paredes é mais fácil de preservar. Como o documento era interno, você, em tese, não tinha tanto cuidado com a escrita, tanto cuidado. Se bem que, confessamos nós e nossas equipes, a gente brigava muito para que tivesse qualidade de informação. Claro. Né? Isso foi sempre uma eterna luta. Os prestadores de serviço de todos os tipos melhoraram demais nos últimos 20 anos. Verdade também que as seguradoras investiram muito em treinamento de todos eles. Aliás, essa questão de treinamento é primordial. Seja por lei nova, por lei velha, seja o que for. É treinamento de atendimento. Eu tive recentemente com um grande amigo que a prestação de serviço, ele fala para mim, Márcio,
eu entro na casa de 17 mil pessoas por dia, ou por mês. Agora já minha cabeça já está falhando. Deve ser por mês, porque se for por dia. Meu Deus. Mas enfim, eu entro na casa de 17 mil pessoas por um tempo. Eu tenho alguém com o meu uniforme dentro da casa de um consumidor sendo atendido. O cara abre o lar dele para eu prestar o serviço. Esse cara tem que estar impecável, esse cara tem que conhecer a minha filosofia, esse cara tem que prestar o melhor serviço. Eu tô ali, eu tô dentro da casa do meu segurado. Hoje o cara vai lá com luva, com negócio, pede licença, conversa com a pessoa, pergunta se pode, chama alguém. E esses cuidados não são cuidados que ferem a boa-fé, não é isso. Acho que esse ponto é importante você explicar. O relatório de regulação de sinistro não tem nada a esconder. O relatório de regulação de sinistro tinha que ser produzido por ambas as partes para gerar adesão futura. Você não faz duas regulações para não gerar custo. O segurado podia fazer uma e você fazer a outra. Nossa área é um problema porque você enxerga sempre o problema. Para quem não é da nossa área, é assim: você pega 100 num dia, casos, 90 você paga, 10 você examina melhor porque necessita. 5 você ainda vai pagar e 5 você nega. O problema é que esses 5, essa patologia, gera barulho, gera cidade alerta, gera, na nossa época, notícias populares. É isso. Então, nós precisamos também, como mercado, dar mais informação sobre isso. Mas isso é importante que você está falando agora, Márcio, porque você ouve muito no mercado, a seguradora só serve para negar sinistro. Não é verdade. Na verdade, imagina... Até com a tua experiência, eu queria que você comentasse. Eu estava vindo para cá pensando nessa situação e eu estava imaginando, se isso fosse verdadeiro, o judiciário estaria abarrotado só de causa de seguro. Essa não é a hipótese verdadeira. Nós vivemos isso, cansamos de ver números. Lembra? 10 mil sinistros mês, 9.500 sinistro pago. 500 tinha um filtro, alguma informação. Desses 500 com filtro, ainda 200 eram pagos, 300 era negado ou vice-versa. E por que a seguradora precisa fazer isso, né, Márcio? Porque ela protege aquele fundo, ela protege. Eu não quero aqui ser infantilóide para dizer, não, o fundo... Olha, o fundo é formado de uma série de prêmios pagos e vai pagar uma série de coisas. Paga corretagem, paga sinistro, paga DA. Quer dizer, não adianta você regular bem sinistro e ter uma DA caríssima. O seu custo vai ser caro para o seu consumidor. Não adianta você ter DA equilibrada, sinistro equilibrado e pagar uma corretagem 70% mais cara do que a concorrência. Algo vai desequilibrar, porque o tanquinho lá onde cai o prêmio é o mesmo. Se você enche de torneira desregulada, o tanque murcha. E aí não há milagre. Que você busca tudo aquilo que ocorreu, como ocorreu, da forma que ocorreu, quem está envolvido, de que forma aquelas pessoas participaram, encaixa tudo isso num contrato e entrega uma decisão. Isso é a arte de quem faz regulação de sinistro. E eu só contei da parte da regulação, porque na nossa época a regulação e liquidação era uma coisa só. Isso desenvolve um pouco isso também, o que a lei nova trouxe. E aqui você vai falar de liquidação. Então isso tudo que eu te contei é regulação. E a liquidação é onde você vai, a partir dessa história toda, dar valor ou mensurar valor ou encontrar o valor que você vai pagar ao seu segurado. Na nossa época de garoto, quando você falava regulação de sinistro, ele era o gênero, do qual dentro era a própria regulação e a liquidação. Os mais antigos contam que era o contrário, chamava liquidação de sinistro, onde regulação e liquidação encarnavam a mesma situação. A lei hoje chama de regulação de sinistro, mas ela abre, aliás, em 2 artigos, dá para interpretar mais, mas em 2 artigos explicitamente. O 86 trata de regular e o 87 trata de liquidar. Ou seja, regular você apura tudo aquilo que aconteceu, determina se há garantia ou não. E, havendo garantia, você passa por uma etapa. Eu estou falando isso de passa por uma etapa, mas nos seguros massificados não tem etapa nenhuma. Você já olhou, já sabe quanto é, já paga. Regulação e liquidação é uma coisa só. Então, quando você lê o artigo 77, ele dá uma redação muito boa do que é uma regulação e do que é uma liquidação. Entende o que aconteceu, quantifica e entrega para o segurado. Mas eu estou entendendo bem, então, quando você fala dos massificados até, a lei para esses caras não mudou tanta coisa, né? Ele já fazia isso com celeridade porque ele tem que fazer isso pela competitividade dele, você não acha? Quando eu era garoto, tinha uma seguradora que dizia, eu pago sua PT, na época chamava PT. PT. Era perda total. Aliás,
As áreas internas chamavam área de PT, Sim. né? Tinha placa na cidade inteira, quando não tinha a lei da cidade limpa, pago sua PT em 7 dias. Ninguém paga mais rápido que eu no mercado. Claro que tem um marketing forte por isso, mas é a prestação de serviço da entrega. Antigamente você comprava papel, entregava aquele caderninho bonito com as Isso. fotos lá da seguradora. Hoje nem o papel você recebe um e-mail, a carteirinha vai na sua wallet. Você compra uma promessa e a promessa se materializa quando você não usa nenhuma prestação de serviço, né? O guincho, o chaveiro. Claro, o serviço de Isso não é sinistro, isso é prestação de serviço. prestação de serviço, as assistências, né? Isso, assistência. Mas quando você recebe a negativa ou a indenização, é a prestação daquela promessa que um dia você disse, ó, se eu estiver, como diriam os nossos amigos de outrora, se eu estiver no momento da treta, eles vão me segurar. É essa a hora da verdade. Liquidar, regular rápido, liquidar rápido, bem feito, onde você busca a excelência da arte. Quanto mais rápido a entrega, quanto mais efetiva a entrega, quanto mais perfeita a entrega, mais o seu índice de renovação vai acontecer. O contrário disso é um desastre. Seja no aspecto que for. Atender esse cliente na ponta é essencial. As seguradoras gastam uma fortuna hoje. Você diz, mas tudo isso é imposição legal. Não importa, é um meio que a sociedade encontrou de trazer uma proteção ao consumidor. Se você pegar essa turma de CX, os relatórios de CX são maravilhosos. Quanto foi, quem veio, que forma foi. Isso te dá insumos. A própria ouvidoria, insumos maravilhosos para você melhorar sua regulação, para você melhorar seu atendimento. O mercado é competitivo demais. Embora alguns reclamem que nem tanto, mas o mercado é competitivo. Bastante O competitivo. mercado é competitivo. Então, quando você faz essa entrega, o grande problema agora, e como te contei há poucos minutos, há quem esteja utilizando o prazo de 30 dias para pagar ou para negar de forma indevida. E não são os pequenos consumidores, né? Essa história de pequeno consumidor, massificar, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Eu sei que existem críticas de colegas muito experientes, respeitabilíssimos, dizendo, não tem divisão entre massificados e grandes riscos. Pode ser que eles tenham razão em alguns pontos, mas vamos lá, na regulação de sinistro, dentro das questões de suspensão, a regra dos 120 dias não nasceu até hoje, concorda? Concordo, não tem. Para quem não conhece o dia inteiro, a lei bom diz você que explicar. a regulação de sinistro será feita em 30 dias. Pode o órgão regulador aumentar até 120. Chegar até 120 dias, isso. Há 6 meses existem sinistros de grandíssimo porte acontecendo no Brasil e ninguém morreu, ninguém ficou sem indenização, ninguém foi obrigado a pagar porque não cumpriu 30 dias. Essa suspensão resolve. É inimaginável regular às vezes até o próprio sinistro de massificados. Pode ser inimaginável regular um sinistro de 30 dias no massificado. Sim, dependendo das circunstâncias, totalmente de acordo com você. Na verdade, toda vez que há uma lei nova, eu já falei isso inúmeras vezes, toda vez que há uma lei nova, o cataclisma aparece. Na Constituição de 88, quando o Ulisses Guimarães levantou o livreto, os caras falaram, agora nós estamos perdidos. Acabou o país. O mundo acabou. É muito liberalismo, regras não. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, agora o consumidor vai ganhar todos os processos. As indústrias do comércio vai acabar. O mundo acabou. Não aconteceu nada. Juizado Especial Civil veio e falou, pronto, agora a gente não ganha mais nenhum em juízo, agora, 95. 2002, vem o Código Novo para 2003. Não, 3/4 eu não vou pegar, eu não vou conseguir fazer nada com essa redação, o mundo acabou. Chegamos aqui a 2025, mercado pungente, crescendo, ganhando, entregando. Eu acho que aqui, claro, tem que se preocupar, tem que maturar, tem que entender, tem que aplicar. Óbvio, nova lei, tem que fazer. O que esses anos todos de sinistro te ensinaram? O que você aprendeu enquanto um dos maiores advogados de seguros desse país, atuando em regulação de sinistros? Qual é o teu prazer em atuar em regulação de sinistros? Eu tive a felicidade na minha vida de trabalhar em 2 companhias que exigiam de nós, nós trabalhamos juntos. Sim, tive esse prazer. Exigíamos, o prazer é mútuo, exigiam de nós uma postura ética. Não que as outras companhias não sejam, é que eu tive a felicidade de trabalhar nessas 2. Estou dizendo que eles exigiam de nós uma postura ética,
uma postura de se colocar no lugar do cliente, de lembrar de atendimento daquele cliente. E isso te traz, o sinistro em si, essa área de sinistro te traz uma quantidade de experiências pessoais, profissionais, relacionamento interno, relacionamento externo, relacionamento com o líder, relacionamento com a área, com os pares, relacionamento com a sua equipe, com as outras equipes. Isso te traz uma construção de ser humano que é absurda, né? Eu já vi você e o Léo aí falando de mundo corporativo. Tem problemas? Claro que tem, né? Tem a garotada aí da geração nova que fala: eu não quero trabalhar no mundo corporativo. O cara fica com o olho piscando assim, de nervoso. Esse olho piscando tem que ser a mazela, igual a mazela que a gente tratou aqui do seguro. Claro. Ninguém está olhando para a beleza dos 90 e tantos por cento. Nós estamos olhando para os 5% que pisca olho, que tem burnout. Não é para olhar para esses caras? Claro que é para olhar. Esses 5% não pode nem existir. Mas a forma como as pessoas estão colocando os assuntos, parece que o 5 é 95. Ninguém aplaude o lado positivo. Nós vivemos e nós vimos questões éticas em sinistros vultosos, caríssimos, onde era exigido da gente a melhor postura possível naquela situação. Até impossível, se fosse o caso. Aquilo molda o teu caráter, molda as suas atitudes. E o sinistro é muito vivo, né? Você, sem, sem piadinhas com seguro de vida, mas a regulação de sinistro é muito viva. As interações, as outras áreas. Eu vi você falando no episódio inicial, quando você dizia: eu não sou engenheiro, mas eu falo com o engenheiro. Eu não sou agrônomo, mas eu falo com o agrônomo. O seguro te exige, além do conhecimento das técnicas de seguro, exige as técnicas da vida como um todo que você atende. Exatamente. Essa riqueza de relacionamento é muito bacana. Alguém vai dizer: não, mas eu posso fazer isso em qualquer atividade humana. Pode, mas é que a nossa atividade se relaciona com tantas atividades que você aprende num passeio ao interior aqui de São Paulo, que eu fui num cafezal, e falou: esse aqui queimou tudo, ó, doutor, dá uma olhada. Eu falei: puxa, que pena, tem seguro? Eu falei: não, essa porcaria aí. Será que aí não tem uma grande oportunidade? Claro. Né? Então, assim, a vida numa seguradora é tão rica que é difícil você dizer o que você aprende. Mas eu te confesso que hoje, olhando para a aposentadoria, brincadeiras à parte, ainda tem muito para trabalhar, mas enfim. Tem boleto pra caramba. Tem boleto escolar, então, aliás, um beijo pro Leonardo e pro Felipe, senão eles vão ficar bravos comigo também. A beleza de você cumprir um contrato, de você entregar o bem da vida, ou você negar o bem da vida a quem não tem direito, eu acho que aquilo é muito prazeroso. Mas hoje, prazer que eu mais sinto, e talvez porque acumulei experiência, é quando, através de um caso concreto, você consegue identificar uma causa raiz, levar para dentro de uma companhia, corrigir aquilo para que nenhuma outra pessoa sofra aquele negócio e contribuir, de certa forma, para que aquelas coisas melhorem. E aí me vem na cabeça um conto italiano. A minha avó contava de outro jeito e eu ouvi, numa dessas redes, o Dario Cecchini, cara que é um açougueiro fantástico do interior da Itália, Panzano di Chianti, onde ele conta uma fábula que acho que vale muito do que esse programa que você está fazendo. A fábula consiste no seguinte: floresta, um dia ensolarado, começa um incêndio incrível do lado de cá. Todos os animais começaram a correr para o lado de lá. E um passarinho passou voando para o lado do incêndio, o biquinho cheio de água. E ele passou em direção ao incêndio, deu um rasante, jogou a aguinha do bico dele e voltou para a lagoa para pegar mais água. E quando ele está voltando, ele está indo no contrafluxo dos animais grandes, poderosos, né? Elefante, leão, aquela coisa toda. Aí o elefante olha para ele, o leão olha para ele e diz: o que você está fazendo, passarinho? Onde vai você? Você está liberando, tem que ter Katsu, né? Claro. O que você está fazendo você? Onde vai você? Pô, tô combatendo incêndio. Eu falei: com esse biquinho, com essa aguinha. Ele olhou para os caras e falou assim: eu tô fazendo a minha parte. Por menor que seja, quando a gente faz a nossa parte,
a gente contribui para uma sociedade melhor. E quando a gente entrega um seguro bem regulado, uma partezinha, mesmo que do bico do passarinho, a gente fez. Eu não podia deixar de agradecer mais, Márcio. Como eu falei no começo, quem tem amigo não morre pagão. Esse projeto foi mais uma das doideiras da minha cabeça que eu inventei. O meu diretor, o Léo, abraçou, a Eliane também, o Ronald, para fazer o programa comigo. E aí eu falei para vocês, eu ia começar aqui, mas eu ia trazer gente boa para falar. E hoje só prova isso. Você hoje deu uma aula aqui, eu ficaria horas vendo essa aula. Eu recomendo o livro do professor Márcio, em conjunto com a Adilson, outro amigo nosso, e Thaís, meus amigos também, a Lei de Seguros Comentada. Então ele trouxe um para sortear aqui para os nossos ouvintes do podcast, nossos espectadores, a gente vai sortear para vocês. Então eu estou muito feliz com esse projeto, estou muito feliz com o dia de hoje. Queria te agradecer, Márcio. Muito obrigado. Hilton, olha, desde 2003, como eu disse, nós tínhamos convivência diária, depois nós tivemos distâncias, mas nunca ficamos longe. Para nós que já rompemos a barreira do meio século, tudo se torna um pouco mais difícil. Eu não sei se eu teria a coragem ou a capacidade de fazer o que você está fazendo, de criar podcast, de escrever livro, de sair por aí fazendo. A gente vive um mundo atual hoje que ninguém quer fazer niente, ninguém quer fazer nada, quer tudo entregue, quer tudo picadinho. Você está de parabéns. Eu faço votos que vocês todos aí, você, o Léo, possam levar para as pessoas conteúdo de qualidade. Porque conteúdo de porcaria, as redes estão cheias, né? Eu fico preocupado com o que estão consumindo os nossos filhos, com o que estão consumindo nossos amigos, né? Eu vi coisas da lei aqui que eu vou te dizer. Uma coisa é você ter interpretação distinta, outra coisa é você ir por um caminho que, Claro. né? Não é crítica a ninguém, é só dizer o seguinte: cuidado você que consome. Pode ser que eu falei um monte de bobagem também, não estou isento, é que eu tento manter uma linha aqui. Você pode não concordar, mas, né? Então, assim, parabéns pelo que você está fazendo, sucesso pelo que você está fazendo. Essa coragem que você tem de criar o novo é um exemplo para essa geração, para que não se acomode. Na idade que nós estamos, do passado que nós temos, com o futuro que ainda será muito proveitoso. Mas tem gente que se acomoda, tem gente que se retira, tem gente que não enfrenta. E você criou o novo, está criando o novo, está buscando coisas bacanas e dentro de uma linha que é pouca no Brasil e no mundo, que é a educação, que é levar conhecimento, que é levar diálogo. Esse mundo precisa de diálogo e você está criando canais para que isso aconteça. Oxalá essa cadeira seja ocupada por mais um monte de gente que queira trazer algo para as outras pessoas, né? Caixão não acumula nem riqueza, nem conhecimento. Verdade. Precisamos deixar alguma coisa aí para as pessoas. Espero que essa molecada nova que nos ouviu tenha lá na linha do Tomelin dizendo o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser regulador de sinistro. Que mais gente venha para o mundo dos seguros e dos sinistros, porque o Brasil não divulga tanto isso e é uma área interessantíssima. Meu Instagram é Hilton Gomes Dos, @Hilton Gomes Dos. E o meu LinkedIn também, onde eu tenho postado muita coisa sobre sinistros, sobre seguros. Me acompanhem por lá. Hilton-Gomes-Dos-Santos é o meu LinkedIn. Me acompanhem por lá. E para finalizar, hoje tem um novo livro, hein? Hoje tem o Selva de Pedra. Esse livro também está no Kindle. Vocês podem baixar por lá ou comprar por lá. Esse livro, ele fala um pouco da vida corporativa, os desafios da vida corporativa ligado ao primeiro programa que eu fiz com o Léo aqui. Então esse livro é um livro que me deu muito prazer em fazer, é uma ficção, não é nada real, mas é uma ficção que lembra muito o que pode acontecer na vida real. Eu queria deixar um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, e foi um prazer estar com o Márcio aqui hoje. Obrigado, até a próxima, e acompanhe a gente. Prazer todo meu. Obrigado.